tabela. A gente faz alguns experimentos para ver se a gente sobe, porque não temos muito o que perder mesmo, então vamos dar uma arriscada. Tava vendo umas fotos aqui, só né, fazendo uma ressalva aí ao torcedor do Internacional, que está muito empolgado, a gente entende isso, mas foram incentivar o time no embarque lá no aeroporto em Porto Alegre, uma aglomeração danada, gente. A vacina chegou, mas não tem para todo mundo ainda e vai demorar para ter, viu? Vamos ter um pouquinho de atenção com isso. Mas dá para entender essa empolgação do torcedor do Colorado, não é, Cereto? Porque que fase, né? 6 jogos, 6 vitórias, uma virada impressionante do time comandado pelo Abel Braga. Demorou para encaixar o trabalho do Abel Braga e aí teve aquela virada, aquele divisor de águas que foi o jogo contra o Boca, a vitória contra o Boca pela Libertadores. Vitória que não deu a classificação ao Internacional, mas deu uma confiança muito grande. Nessa mescla de jogadores mais experientes com a gurizada, o Abel Braga conseguiu encontrar um jeito de jogar do Internacional que é diferente do jeito do Kudê. É um jeito mais reativo. Sim. O Kudê era um time. O Kudê tinha um time de mais pressão no campo do adversário, né? São jeitos diferentes de jogar. Mas a cara do Abel de sempre, né? É a cara do Abel de sempre e é a cara de quem é muito vitorioso. Sim. Não conseguiu sucesso nos últimos trabalhos, mas tem uma história absolutamente espetacular, sobretudo no Internacional. Muito bem, a gente separou aqui para destrincharmos com vocês esses últimos 6 jogos, né, do Internacional, com essas 6 vitórias e os números que são realmente impressionantes. Foram 6 vitórias com 13 gols marcados e apenas 4 gols sofridos, mostrando aí uma consistência defensiva. O Inter que ganhou do Fortaleza, ganhou do Goiás, depois ganhou do Ceará fora de casa, do Bahia fora de casa, do Palmeiras em casa e do Botafogo também em casa. Lofredo. E quem diria, né, que o Inter chegaria a essa situação com seu principal jogador machucado, depois de diversas lesões no elenco já, e com do meio campo para frente você tendo Praxedes, Caio Vidal e Yuri Alberto. Né? São jogadores que não eram Peglow entrando e fazendo gol, eram jogadores que praticamente não tinham presença no time do Kudê. Então é um outro time. O Abel conseguiu, depois de a primeira tentativa dele, que foi a entrada do Yuri Alberto com o Thiago Galhardo mudando de posição, acabou não dando certo. Aí ele consegue montar um time que chega a essa situação, um time bem diferente do Kudê. Porque o que você imagina, né? O Kudê saiu até em alta, digamos. Não era o melhor momento, mas o time estava ajeitado. Chega um técnico, vai tentar fazer mais ou menos a mesma coisa. E não tem nada a ver. O trabalho do Abel e o trabalho do Kudê são trabalhos bem diferentes, executados num espaço muito curto de tempo e com resultado satisfatório, com atletas que a gente nem cogitava que estivesse falando deles nesse momento. Que bom que ele conseguiu reinventar esse Internacional, né? Porque, assim, além de troca de treinador, teve que enfrentar lesão do seu principal jogador, né? A gente está falando do Galhardo. Covid, o próprio Abel teve Covid nesse período. Então, realmente, a gente tem que aplaudir o que ele está conseguindo fazer, essa retomada do Internacional. Vamos dar uma olhada agora nos 6 últimos jogos do São Paulo. É um líder super instável nesse passado recente aí no Campeonato Brasileiro, com 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, com 8 gols marcados e 8 sofridos. Olha a questão aí também defensiva do São Paulo, como é que tá. O São Paulo que empatou com o Atlético Paranaense, perdeu o clássico contra o Santos, perdeu para o Bragantino, aí vence o Fluminense, vence o Atlético Mineiro por 3-0. Olha a instabilidade, né? E depois perde o clássico contra o Corinthians. Isso pesa também, né, Cereto? Porque nesses últimos 6 jogos foram 2 clássicos e 2 derrotas. E o Luciano sai machucado no jogo contra o Corinthians, não joga contra o Grêmio. O São Paulo é eliminado pelo Grêmio na Copa do Brasil e de lá para cá vai desmanchando. Aquela vantagem, o São Paulo era quase campeão e aí desmanchou. Foi perdendo a vantagem, né? Foi perdendo a vantagem, caiu muito de rendimento, tomou um chocolate do Bragantino, perdeu para o time reserva do Santos. E não tem confiança nesse momento. A situação do São Paulo é complicada. Hoje é o jogo da resposta. O São Paulo precisa da resposta até para readquirir confiança, porque senão depois pode desandar de vez.
Olha, o São Paulo perdeu 5 jogos no campeonato. Os três desses 5 jogos foram nos últimos 6, nas últimas 6 partidas. Exatamente. Então é uma queda vertiginosa. É uma queda, assim, que parece que não tem paraquedas, hein? Vai ser difícil segurar. E a muito gordura peso acabou, pra segurar né? caindo. Não há gordura. Vai ter que comer agora. mais pipoca com manteiga. E bacon. E bacon. E bacon, ui! E bacon. Tem que comer pipoca com manteiga e bacon. Assim, a boa notícia. E misturada com a doce, né? Que tem gente que gosta, né? Daquela aquela gororoba de pipoca, doce, salgado com manteiga, com bacon. Eu adoro, mas eu engordei mais 2 quilos só de pensar agora. Então, São Paulo está precisando de uma dessas para ver se retoma uma gordurinha aí. Vamos ver. Eu queria mostrar para vocês, e aí sim, a boa notícia para o torcedor, inclusive o Gui Pereira mostrou na reportagem, que o Luciano muito provavelmente está de volta ao time titular, e a gente tem números do Luciano na temporada. O São Paulo com o Luciano e o São Paulo sem Luciano. Olha lá, o São Paulo com o Luciano com 30 jogos, 16 vitórias, 10 empates e 4 derrotas. O aproveitamento é de quase 65%. Agora, sem o Luciano, 10 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Um aproveitamento de 40% apenas. É bastante diferença. Lembrando que o Luciano, ele chega com o campeonato em andamento, não é isso, Lofredo? Sim, o Luciano chega numa troca maravilhosa para o São Paulo, né? Troca de ouro. Trocou o Everton pelo Luciano. O Everton não conseguia jogar no São Paulo, tem diversos problemas de lesão. O Grêmio deu o Luciano pro São Paulo e pegou o Everton. Ok, tá bom, cada um com seus problemas. Agora o Grêmio que entende exatamente aquilo que fez de errado. O São Paulo se aproveitou bem dessa troca. E como o Fernando Diniz disse, o Luciano faz os outros jogadores crescerem. Fica muito claro, fica explícito na situação do Brenner, né? O Brenner parou de jogar também sem ter o Luciano ao lado. E o Diniz não conseguiu uma solução para a saída do Luciano. A gente falou do Abel com o Thiago Galhardo, o Abel conseguiu a solução e o Diniz não conseguiu essa solução. Quero ver hoje também, porque a escalação do São Paulo, entre o Luciano, sai quem? Tem que tirar alguém do meio campo. Quando o Luciano jogava, não jogava o Tietê. Só que eu não sei se o Tietê é o nome mais indicado para sair. Imagino que vá, mas não sei se é o mais indicado. O Tietê vai jogar. O Tietê vai jogar e aí é que é a dúvida. Talvez não jogue o Igor Gomes. O Igor Gomes e o Gabriel Sara estão disputando uma posição nesse momento. Vamos rodar o campinho? Enquanto o Sereto fala, a gente tem o campinho do São Paulo e o provável time, né? Porque hoje em dia a gente nunca sabe exatamente quem vai jogar, mas temos aí, o provável time com Thiago Volpe, Juanfran, Bruno Alves, Léo e Reinaldo, Luan, Tietê, Gabriel Sara ou Igor Gomes, com Dani Alves, Brenner e Luciano. Sereto, pode concluir. É isso aí, lembrando que o Arboleda está suspenso, então joga o Léo. Acho que perde o São Paulo com essa alteração. O Léo tem boa saída de bola, mas o Arboleda é mais zagueiro do que o Léo, que inclusive é lateral esquerdo de origem, né? E o Luciano, é claro que é a grande notícia por tudo que ele representa. Mesmo que não esteja 100%, né? Acho até que não estará 100%. Pode ir para o sacrifício, mas ajuda demais o time do São Paulo no momento em que o time mais precisa. Deixa eu aproveitar, então, agora e emendar o campinho do Internacional de Abel Braga para o jogo dessa noite. Jogo importantíssimo do líder contra o vice-líder Marcelo Lomba, com Rodinei, Lucas Ribeiro, Vitor Cuesta e Moisés. Rodrigo Lindoso, Edenilson, Praxedes. Caio Vidal, Patrick e Yuri Alberto. Lofredo. O Patrick tem sido o motor desse time, né? Mas Praxedes tem dado um toque interessante no meio-campo. E o Yuri Alberto fica ali. Caio Vidal com bastante movimentação também. E o Yuri Alberto ali fica esperando essa bola para aproveitar o grande momento que está vivendo, né? Se você pegar e analisar os times separadamente, acho que o time do São Paulo melhora, individualmente melhora, até por conta da ausência do Thiago Galhardo na equipe do Internacional. Mas que o Inter está jogando muito mais, não tenho a menor dúvida. E no meio-campo do São Paulo, só para dar meu pitaquinho ali, eu acho que o Tietê não pode sair mesmo. Acho que o Tietê é dos melhores do que estão jogando no meio-campo lá. Como o Luan não vai sair,
vai sobrar para o Gabriel Sara ou para o Igor Gomes, porque eles têm menos força do que o Daniel Alves, porque é o que está jogando menos no meio-campo nesse momento. Já jogou mal, já jogou muito bem e agora está jogando abaixo. Mas sempre pode tirar um coelhinho da cartola, né? Você botar o Daniel Alves no banco, você tem que ter muito peito, porque ele sempre pode. Não, isso não vai acontecer. Mudar a situação. Eu tenho números do Yuri Alberto aqui, que a gente tem falado muito, que foi o cara que o Abelão encontrou e realmente fez a diferença nessa sequência de 6 vitórias. Olha a temporada dele pelo Inter, 21 jogos, 8 gols, média de quase meio gol por partida, com 1.020 minutos em campo. Agora vamos dar uma olhada na sequência invicta do Inter, últimos 6 jogos, 6 vitórias com o Yuri Alberto. 6 jogos, 4 gols, 0,7 por jogo, 444 minutos em campo. Cereto, para concluir esse confronto, últimas considerações. Jogador revelado pela base do Santos, mais um jogador, mais um menino da Vila, aproveitado bem pelo Internacional. Muito curioso que o Internacional, que perdeu o Guerreiro no começo da temporada, achou o Thiago Galhardo como centroavante, perdeu o Thiago Galhardo machucado recentemente e achou o Yuri Alberto como centroavante e tá dando muito certo. Lofredo, pitaquinho aí. Quem leva? Eu quero pitaco dos dois bem rápido, sem pensar muito. Quem ganha hoje? Internacional. Cereto? Dá empate. Não. Aqui não é Rizek, aqui não é Marcelo Barreto. Aqui é Janaína. Janaína pede posicionamento. Então tá bom. O Lofredo escolheu o Internacional, eu escolho o São Paulo. Só pra ficar do outro lado. Vai dar São Paulo. Então tá bom. Porque aí amanhã a gente o quê? Empate é o resultado do jogo. Pode escolher empate. Por que não pode ser empate? Mas se ele escolher... Beleza. Mas se no próximo que eu perguntar ele escolher empate de novo, aí eu já vou achar que tem um murinho aí subindo. Entendeu? Deixa eu seguir então, o Grêmio recebe o Atlético Mineiro hoje à noite em Porto Alegre. Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de 100 mil reais em vendas utilizando robôs que vendem pra mim quase no piloto automático. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar o meu método 100% testado e 100% comprovado que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet usando robôs.